Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz de Cristo. Chegamos a mais uma sexta-feira de estudo de pequeno grupo multiplicador, que tem como uma missão, uma finalidade, objetivo de encorajar os discípulos à prática do mandamento da mutualidade uns aos outros e a multiplicação por meio da evangelização discipuladora. A Primeira Igreja Batista em Ponto Chique tem desenvolvido, então, um pequeno grupo multiplicador com o objetivo de comunhão, de fortalecimento dos vínculos entre os irmãos, maturidade espiritual, desenvolvimento da prática devocional. Isso tem sido de suma importância para que uma igreja seja uma igreja bíblica madura, uma igreja espiritual, uma igreja obediente aos princípios da palavra de Deus. E estamos estudando, então, sobre celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual, do autor Richard Foster. E ele vai falar, então, sobre um dos seus capítulos, sobre a disciplina do estudo. E é justamente onde ele vai basear da importância de como fazermos uma leitura, como nos aprofundarmos numa leitura, numa meditação. E ele vai falar então sobre essa disciplina, ou seja, uma autodisciplina que nós precisamos desenvolver para absorvermos melhor e criarmos melhores hábitos da leitura, não só de livros, mas principalmente da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O livro é uma das ferramentas mais eficazes, ou uma das ferramentas mais eficazes na hora de adquirir conhecimento. Quem não se lembra o livro de contos históricos infantis, aquela leitura em que a mamãe ou alguém fazia quase todos os dias na sua infância? Quem não se lembra do seu primeiro professor ou professora? A sua alegria quando aprendeu a ler. Aliás, dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro. E o dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. Quem não se lembra aí de Monteiro Lobato, quando ele é homenageado, e principalmente da sua obra literária, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, nessa importância do livro, que é uma ferramenta que acompanha-nos na nossa história de vida, nós estaremos estudando algo que venha nos proporcionar a graça de Deus sobre nossas vidas por termos uma mente renovada. O autor fala sobre essa disciplina do estudo, que é necessário termos uma mente renovada. E esta mente renovada aqui não está só no aspecto espiritual, mas principalmente no aspecto de conhecimento, de adquirir novos conhecimentos, aplicando isso na vida prática, na vida diária, e essa aplicabilidade vai proporcionar uma mente renovada. Quem se aproxima das pessoas e percebe que ao passar algum tempo você conversa com aquela mesma pessoa e aquela pessoa parece que não desenvolveu no seu conhecimento, na sua vida de experiências, na sua vida de adquirir novos hábitos, novos comportamentos, ou seja, não teve uma mudança, uma transformação. O autor ele fala da mente renovada, aplicando essa mente renovada a uma transformação. E as pessoas, ao passar do tempo, parece que você conversa com elas novamente e elas permanecem as mesmas. Elas não cresceram, não desenvolveram, não amadureceram em muitas coisas. E esse estudo, então, ele vai falar sobre essa transformação do homem interior. Aliás, Paulo, o apóstolo, ele fala lá em Efésios capítulo 4, versos 12 e 13, sobre essa mudança, sobre esse aperfeiçoamento, sobre este crescimento. Ou seja, nós não nascemos de uma forma biológica para ficarmos nanicos, ficarmos sem desenvolvermos, sem crescermos. Nós nascemos e temos um desenvolvimento, um crescimento físico natural, normal, biológico, e também um crescimento espiritual,
Por isso que é uma transformação, não só do homem e no seu comportamento, na sua prática, mas principalmente essa transformação interior. Gregory Friesel é um autor também que fala sobre uma jornada cristã, uma caminhada cristã. Ele tem um livro intitulado Crucificado com Cristo e ele fala muito sobre a questão de estarmos renunciando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo a Jesus o Mestre. E ele fala nesse livro, ele comenta que há muitos cristãos que estão há 5, 10, 15, 20 anos na igreja, são acostumados a irem ao culto, são pessoas sinceras, são pessoas que oram, pessoas que dão o sustento financeiro para a obra, mas ele diz que existem muitas pessoas que, mesmo tendo todas essas práticas, ainda são pessoas muito imaturas, não conseguem desenvolver uma vida espiritual, uma vida de crescimento, de maturidade espiritual, porque são pessoas que ainda não são dedicadas à disciplina do estudo. São pessoas fiéis, porém frequentam a igreja, são pessoas, às vezes, até extremamente religiosas, porém sem transformação de comportamento e transformação do homem interior. Lá em João capítulo 8, 32, diz da importância de conhecereis a verdade vos libertará. Isso só acontece com o estudo. Conhecer a verdade, a gente tem a tendência de repetir essa frase como se fosse uma frase mágica na nossa vida, mas conhecer a verdade implica em uma disciplina de estudo, implica em renunciarmos muitas coisas para nos aplicarmos ao estudo. E essa renúncia, ela provoca em nós uma sede por uma busca de um manancial de águas que jamais faltarão, que é a sede do conhecimento, da sabedoria, e aí conhecer a verdade, ela vai nos libertar. E aí, muitas vezes, nós pensamos nos libertar de algo que está nos aprisionando somente em questões espirituais. Não, querido, mas também nas questões seculares do nosso dia a dia. Isso vai acontecer à medida em que nós formos disciplinados e dedicados ao estudo e à leitura de livros e principalmente da Bíblia. O estudo está intimamente ligado à vida espiritual. Quando nós nos dedicamos a um estudo, por mais que o livro que nós estejamos estudando não seja um livro de todo o seu conteúdo evangélico, ou boa parte não evangélica, ou até mesmo de um autor não evangélico, nós estaremos sempre dirigindo essas questões desse estudo às questões espirituais da nossa vida. Nós não somos assim feitos seres humanos por compartimentos, por pedaços. Nós somos integrais. Nós somos uma pessoa completa. E a vida secular não pode ser separada da vida espiritual. No nosso aprendizado, nos ensinamentos, ou no que são teorias e ensinos para o desenvolvimento, existem muitas teorias que falam sobre esse ensino, mas que nós não vamos assim adentrarmos nessas teorias de Jean Piaget, que fala sobre o construtivismo, que fala desse desenvolvimento cognitivo humano, em que nos primeiros passos, ou na nossa primeira infância, o principal objetivo da educação é criar indivíduos capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Piaget, na sua teoria, ele acredita que o ser humano ele tem a capacidade cognitiva de crescimento, de construir. E quando nós falamos então de leitura, quando nós falamos de buscar conhecimento, nós precisamos entender também essa questão dessa teoria na nossa vida. Nós não somos simplesmente
uma folha em branco que aceitamos tudo. Nós temos a capacidade, a condição de desenvolvermos e crescermos e de exercitarmos aquilo que nós já temos no nosso cognitivo, no conhecimento humano, que é inato, que vem intrínseco dentro de cada um ser. E nesse estudo, então, que nós desenvolvemos, há uma necessidade de nós nos organizarmos. E coloco aqui diante que precisamos escolher o lugar ideal. Você não consegue estudar de qualquer maneira, em qualquer postura e em qualquer ambiente. Você precisa escolher o lugar ideal. Tem muitas pessoas que preferem ir por uma biblioteca pública e naquele silêncio conseguem estudar. Outras pessoas preferem estudar em casa mesmo, no quarto ou no seu escritório, na sua escrivaninha ali preparando o seu estudo. E às vezes consegue até estudar mesmo ouvindo uma música. Mas é particularidade. Necessário é que você escolha o lugar ideal, aquele ambiente que você está tranquilo, sereno, para poder se dedicar ao máximo à leitura daquele livro ou da Bíblia Sagrada. Você também precisa ser uma pessoa organizada, ter todo o seu material, todo aquele ambiente organizado, para que você não se perca. O computador, os livros, as anotações, tudo organizado. Você precisa também fazer algumas pausas para respirar fundo e manter logo em seguida o seu foco. Não perder, não ficar distraído. Estabeleça algumas metas e quando for necessário, ou se houver uma necessidade, peça a ajuda de alguém. Então, nessa primeira parte, o autor ele fala sobre isso, a importância do livro, estabelecermos estas metas. Ele fala de uma mente renovada, porque aí você tem uma transformação não só no seu comportamento secular, mas principalmente uma transformação do seu homem interior, do seu ser interior, para o desenvolvimento na vida espiritual. Fala sobre o conhecer a verdade, como nós falamos aqui, conhecereis a verdade vos libertará. E agora nós vamos falar um pouco ainda sobre 4 passos para o aprendizado. Os 4 passos que nós precisamos desenvolver para uma leitura de um livro, ou um livro secular, ou um livro evangélico, e até mesmo uma Bíblia. O autor ele fala o primeiro passo sobre a repetição. Primeiro passo, com o objetivo de nos aprofundarmos na leitura, é a repetição. O estudo envolve a repetição, que canaliza a mente de um modo regular numa direção específica, firmando hábitos de pensamentos. Ou seja, é através da repetição o autor ele entende que você vai canalizar a mente de modo regular, ou seja, constantemente, diariamente, numa direção específica, firmando hábitos de pensamento. A palavra de Deus até chega a falar sobre isso quando o autor lá em Deuteronômio fala que a gente pode pegar o nosso filho e ensiná-lo ao acordar, na caminhada, em todos os aspectos do dia a dia daquela criança ou daquele adolescente, que nós podemos ensinar. E aí vai ensinando de uma maneira prática, mas de uma maneira repetitiva, porque a repetição é uma das formas que a pessoa tem de assimilar bem e direcionar o pensamento, firmando assim os hábitos do pensamento. O segundo passo que o autor fala é sobre a concentração. A concentração é o segundo passo no estudo. Se além de conduzir a mente repetidas vezes a um assunto em questão, a pessoa concentrar-se no que está sendo estudado, a aprendizagem aumenta sobremaneira. Então, pela repetição, agora vem a concentração,
porque não basta só repetir, é necessário que você tenha essa concentração, você se detenha naquilo que está sendo falado, naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo. O terceiro passo, o autor ele vai falar sobre, ainda na concentração, o autor vai falar sobre canalizar a mente. Você conseguir realmente se concentrar na leitura, buscar aprofundar-se na leitura para entender não só o que o autor que escreveu, mas começar a pensar com a mente do autor. O terceiro passo é a compreensão, que é justamente essa capacidade natural do cérebro em assimilar, através da disciplina do estudo, a compreensão que leva a discernimento e também prover a busca para uma verdade ou uma verdadeira percepção da realidade. É nessa compreensão, ou nesse momento de compreender, que você vai perceber a realidade, as circunstâncias à sua volta. Por exemplo, se você estiver lendo um livro da Bíblia, digamos que você estivesse lendo o livro de Jó, você vai perceber a orientação de Deus na vida de Jó, a cidade que ele foi direcionado por Deus, para onde ele tentou ir. Você começa a vislumbrar um povo que estava em pecado e por que Jó, no seu íntimo, achava que aquele povo não merecia ouvir a mensagem de arrependimento ou não merecia ter uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E ele então foge daquele cenário, foge daquela realidade, porque ele tem um olhar pessoal para com aquela cidade, para com aquele povo. Ele não está olhando com o olhar de Deus. E essa leitura, esse aprofundamento, esta compreensão vai fazer com que você não tenha o seu olhar, mas sim o olhar de Deus. O quarto passo é essa reflexão. O autor ele fala sobre a reflexão. Embora a compreensão defina o que estamos estudando, a reflexão vai determinar o seu significado. Refletir sobre os acontecimentos do nosso tempo, ruminá-lo de forma a entender que esses atos que nos levam à realidade interior desses acontecimentos. A reflexão faz-nos ver as coisas da perspectiva de Deus e não o nosso olhar humano, o nosso olhar de juízo humano. Aliás, nós como cristãos precisamos nos desgarrarmos, nos afastarmos de um olhar preconceituoso, de um olhar que antecipa a vida, o resultado de prática na vida de alguém. Nós precisamos sim ter um olhar na perspectiva de Deus quando nós olharmos a alguém ou quando nós estivermos lendo um livro e principalmente a Bíblia Sagrada. Estudar um livro não é tarefa fácil. Muitos não têm o hábito da leitura. Aliás, essa questão de leitura para o contexto do povo brasileiro é realmente complexa, porque não fomos ensinados a gostar de livros, não fomos ensinados a ter ou a fazer leituras com essa dedicação, com esse aprofundamento. Fomos ensinados a aprender a ler, mas não sabemos realmente a avaliar, estudar, analisar, não sabemos criticar, não sabemos construir pensamentos a partir das informações que adquirimos através da leitura. Muitas vezes a pessoa sabe ler, mas não tem o letramento. É fazer essa ligação com as circunstâncias e com o mundo que estamos vivendo. Precisamos ainda resgatarmos essa questão da leitura nas nossas vidas. Aquele que gosta de ler, passe a gostar mais. Aquele que não acha interessante a leitura, busque desenvolver a prática e os bons hábitos da leitura. Saber ler não é a mesma coisa que saber estudar um livro. O autor ele vai falar também ainda sobre 3 regras intrínsecas na leitura. A primeira
leitura envolve entender o livro. A segunda leitura envolve interpretar o livro. E a terceira leitura envolve avaliar o livro. Bom, estamos caminhando assim rápido, mas podemos nos deter um pouco agora sobre essa questão do livro, entender o livro, interpretar o livro e avaliar o livro. Porque o nosso objetivo, claro, é incentivá-lo a fazer boas leituras, a desenvolver os bons hábitos da leitura, a buscar com profundidade a leitura de livros e até mesmo da Bíblia. E quando eu falo até mesmo da Bíblia, primeiro esse gosto da leitura pela palavra de Deus, aprofundamento pelo conhecimento da palavra de Deus. Aliás, o profeta Osés, ele falava: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se você já conhece um pouco acerca da palavra, acerca da manifestação, da revelação de Deus na sua vida, isso não é o suficiente. Você está sendo estimulado hoje a prosseguir no conhecimento, a se dedicar ainda mais, a aprofundar-se ainda mais. Por isso que o apóstolo Paulo já dizia que é necessário crescer a cada dia buscando este conhecimento, buscando estudar a palavra de Deus. Ele já falava em Efésios que o aperfeiçoamento dos santos se dá pelo aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais conhecemos acerca desse Deus, mais nós precisamos nos aprofundarmos para conhecermos ainda mais. A Bíblia diz que após as maravilhas da ressurreição de Dorcas, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Está relatado lá em Atos capítulo 9, verso 43. Foi durante essa estada em Jope que o Espírito Santo levou Pedro a compreender, com auxílios visuais, é claro, o seu racismo. Ele entendia até então que o evangelho era só para os judeus, que teria acontecido o evangelho para somente os judeus. E ele então, naquela visão ali, ele entende, ele percebe que o evangelho precisava chegar até outras nações, precisava alcançar outros povos. E ele foi, pela visão celestial, foi convidado a ir até a casa de Cornélio. E lá ele então percebe, entende, quebranta o seu coração que o evangelho não é só para os judeus, mas também para os gentios. Às vezes nós temos uma tendência no nosso coração de cristão de acharmos que nós somos diferentes porque somos melhores. Nós não somos diferentes porque somos melhores. Nós somos diferentes porque Cristo nos faz diferentes. E as pessoas têm a mesma oportunidade, têm também o mesmo amor que Deus tem para conosco, essas pessoas também têm, podem ter em suas vidas. Mesmo que elas pratiquem coisas que não agradam no nosso entendimento, ou não ajusta com aquilo que a Bíblia ensina. Mas, como eu volto a dizer, o nosso olhar não é o nosso olhar humano, mas sim um olhar na perspectiva de Deus. Quando nós compreendermos que o nosso olhar precisa ser um olhar na perspectiva de Deus, nós vamos nos aproximar mais do outro, nós vamos amar mais o outro, nós vamos respeitar mais o outro e esperarmos em Deus que este outro faça a sua escolha, a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. O importante é que nós vamos fazer como pequeno grupo multiplicador. Estamos aprendendo a comunhão, estamos aprendendo a mutualidade, a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros, a evangelizar de uma forma discipuladora, a alcançar aquela pessoa que pensa diferente, que veste diferente, que tem hábitos diferentes, mas nós vamos discipulá-las não com o nosso olhar, mas com a perspectiva do olhar de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos entender o que o autor ele tenta resgatar em nós, o princípio da leitura de bons livros, de fazermos boa leitura para termos uma transformação interior que venha a ser evidenciada de forma visível, de forma exteriorizada,
mas também que nós tenhamos um bom conhecimento, um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, buscarmos ler o livro e ruminar este conhecimento e ler novamente. Ele, inclusive, sugere que nós, ao lermos um livro da Bíblia, né, nós venhamos a ler a segunda e a terceira vez, até que nós possamos aprender ou assimilar bastante sobre aquilo que o autor está querendo transmitir, está querendo passar, e tenhamos assim novos conhecimentos. Ou seja, fica para nós nesta noite, nesse pequeno grupo multiplicador, que nós somos transformados dia após dia. E eu gostaria de fechar esta palavra dizendo que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Disciplina no estudo vai fazer uma grande diferença. Você vai amar mais os livros e você vai amar muito mais a leitura da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Fique com esse momento de intercessão. Senhor, agradeço pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de tantas pessoas ouvirem esta reflexão. Que haja, ó Deus, quebrantamento, que haja despertamento, que haja, ó Deus, um interesse ainda maior pelas coisas que são lá do alto, pelas coisas que são do Senhor. Nos aprofundarmos para termos uma comunhão na vertical com o Senhor e uma comunhão na horizontal com os demais, com os homens. Em nome de Jesus. Amém.